Lei de Licitações, a Lei 14.133, teve a sua primeira alteração. Seja muito bem-vindo. Nessa aula eu vou tratar sobre a Lei 14.770, que é oriunda do PL 3954, tá? É importante falar que enquanto nós temos um projeto de lei, não quer dizer que o texto integral do projeto de lei não vai ser alterado. Então, a gente nunca trata aqui sobre projetos de lei, né? A gente trata sempre da legislação. Então, uma vez que realmente se tornou a Lei 14.770 e ela altera a Lei de Licitações, agora a gente vai ver quais foram as principais alterações e que você tem que ficar aqui com o seu radar ligado. Primeiro, alteração, tá? A primeira alteração é a adesão a atas de registro de preços municipais. Então, quando a nova lei de licitações, a lei 14.133, ela foi publicada, nós ficamos ali com uma omissão a respeito das atas municipais, tá? Então, essa alteração ela foi de muito bom grado, mas é importante a gente ter alguma atenção para o que eu vou explicar aqui, tá? Então, no artigo 86, já com a nova redação, né, com a alteração, o que foi previsto? Foi previsto que a faculdade em aderir, o que é aderir? É carona, pegar carona numa ata de registro de preços, né? Como órgão não participante, tá? Quem é que vai poder pegar carona na ata de registro de preços? E aí, a alteração foi que agora nós temos o inciso 1 e o inciso 2 no parágrafo 3º. Antes a gente só tinha a redação do jeito que estava aqui, nesse primeiro dispositivo. Mas acrescentou-se o inciso 2 também. Nesse primeiro dispositivo não muda nada. Era somente a previsão que os órgãos e as entidades lá da administração pública federal, estadual, distrital e municipal poderiam, né, pegar carona nas atas federais, estaduais ou distritais, tá? Mas calma que tem uma vedação. E aí veio a adicionar que os órgãos municipais podem pegar carona em atas municipais. Então, vamos simplificar isso daqui para ficar bem fácil de entender, tá? Já também com os outros dispositivos da lei que tem uma vedação aos órgãos federais. Qual, Flávia? Vamos lá. Como que fica hoje as adesões pela Lei 14.133, pela nova Lei de Licitações com a alteração? Se eu tenho uma ata federal, ou seja, uma ata de registro de preços que foi confeccionada por um órgão federal, uma entidade federal, todo mundo pode pegar carona. Claro, vai passar pelo processo do carona, mas em regra, né, em tese, qualquer órgão de qualquer esfera pode pedir para aderir, para pegar carona, adesão em uma ata que é federal. Se eu tenho uma ata que é estadual ou distrital, quem é que pode pedir adesão nessa ata? Qualquer órgão e entidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Segue a lógica aqui comigo, pessoal. E se eu tenho uma ata municipal, uma ata de registro de preços, que foi confeccionada por um órgão ou entidade municipal? Somente órgãos municipais vão poder aderir. Por quê? Porque pela leitura em conjunto dos dispositivos da lei, primeiro fica claro que os órgãos federais, eles não podem, um órgão federal, ele não pode pegar carona em atas dos estados, do Distrito Federal e do município, quer dizer, órgãos que estariam abaixo dele em questão de publicidade, né? Se a gente for olhar numa visão de publicidade e tudo mais. E os órgãos estaduais e distritais, eles não podem aderir a atas municipais. E tem mais uma coisa, a ata municipal, né, a ata de um órgão municipal, que pode sofrer adesão por um outro órgão municipal, só vai poder efetuar se esse sistema de registro de preços, né, se essa ata for resultado de um sistema de registro de preços que foi formalizado mediante licitação. Por que isso? Porque nós temos também atas de registro de preços que podem ser formalizadas mediante contratação direta sem licitação. Então, se é uma ata que foi formalizada mediante contratação direta por um município, aí não pode ter adesão de um outro município. Perfeito? E, pessoal, essas daqui são as orientações da Lei 14.133. Não podemos esquecer que
por exemplo, um município ele pode ter uma regulamentação própria, um estado pode ter uma regulamentação própria e a gente tem que ficar de olho como que vai ser estipulado a figura dos órgãos não participantes, das adesões dos caronas na regulamentação específica, se houver. Então, se houver regulamentação específica, pode um município de repente falar, olha, aqui no nosso município a gente não vai aceitar a figura do carona, ninguém vai poder pegar carona na nossa ata, vai poder escrever isso? Pode escrever isso, é opção do município, tá? Então, sempre adicionalmente ao que a gente tá vendo aqui, é importante dar uma olhadinha se existe algum regulamento no município, no decreto, onde vai estar essa previsão no edital. Então, no edital, primeira página do edital vai estar escrito assim, ó, essa licitação rege-se, né, pelas seguintes legislações. Lei 14.133, decreto municipal, instrução, e aí vai estar o número lá e a gente pode verificar, tá? E o edital sempre vai trazer se pode ou se não pode carona, tá? Essa previsão também vai estar ali no edital. Pessoal, essa foi a alteração mais significativa até o momento, tá? É só importante a gente tentar entender que apesar de agora ter sido escrito por expresso a questão do município, veja que a lei ela foi bem clara. Então, numa leitura restritiva, a Lei 14.133 ela só está autorizando que uma ata municipal tenha aderência, né, tenha adesões, se for o caso, de outros órgãos municipais, tá? Outros órgãos municipais. Porém, não vejo aqui a possibilidade, pela leitura da lei, tá? Pela leitura da lei, de uma ata municipal ter adesão, por exemplo, de um órgão estadual, de um órgão distrital. Isso aqui não está escrito na lei. O que está escrito na lei é que os órgãos, né, as atas que são federais, todo mundo pode aderir de qualquer esfera. Então, tem uma ata federal, pode outros órgãos federais aderir, pode órgãos estaduais, distritais e municipais. Tem uma ata estadual distrital, pode aderir órgãos estaduais, distritais e municipais. E se eu tenho uma ata municipal, somente municípios podem aderir, desde que essa ata foi formalizada por SRP mediante uma licitação. E as vedações são que os órgãos federais não podem aderir, a atas estaduais, distritais e municipais, e os órgãos estaduais e distritais não podem aderir a atas municipais. Essa é a leitura conjunta que a professora Flávia traz aqui para vocês, com a nova redação da Lei 14.133, tá? E a segunda alteração mais significativa, pessoal, é o novo tipo de garantia. Então, quando a gente fala em garantia contratual, garantia do contrato, pode ser, não é obrigatório, mas pode ser que, desde que o edital traga essa previsão por expresso, pode prever que naquela licitação, em determinada licitação, por exemplo, o órgão público ele vai exigir garantia do contratual, garantia contratual. Quando isso for exigido, sempre vai ser da forma prevista lá no edital, no contrato, e cabe ao contratado escolher qual a garantia que ele vai utilizar, né, para cumprir aquele requisito. E aí, o que mudou aqui? Por enquanto, nada, só foi adicionada uma nova garantia. Por exemplo, o contratado pode escolher caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, o contratado pode escolher seguro-garantia, o contratado pode escolher fiança bancária, ou o contratado, agora sim, a alteração, pode escolher títulos de capitalização custeado por pagamento único com resgate pelo valor total. Essa foi a alteração, ou seja, foi adicionada uma nova forma, né, de garantia contratual, perfeito? Ótimo, então. E além disso, pessoal, eu não vou ler aqui os artigos para não ficar cansativo, tá? Mas a terceira alteração foi apenas digamos assim, a definição do que seria o adimplemento da obrigação. O que é considerado adimplemento da obrigação para fins de leitura da Lei 14.133. Então, lá no artigo 92, a gente teve alteração, então, no parágrafo 7º, prevendo simplesmente que considera-se adimplemento da obrigação contratual o quê? A prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou a parcela, né, das entregas destes, bem como qualquer outro evento contratual cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança. Então, ele só está trazendo aqui uma definição legal, para que essa definição legal seja utilizada na interpretação de outros artigos que tratam sobre o tema de adimplemento de obrigação contratual, para não deixar nenhuma dúvida pairando aí no ar. E nos últimos dispositivos, que é o artigo 184 e também o artigo 184A, a alteração que teve foi
na verdade, foram regras de como se disciplina a questão de convênios, acordos, ajustes, né, entre esses instrumentos que podem ser celebrados por órgãos da administração pública, tá? E também ele trouxe a questão, né, quando a gente fala de celebração, execução e acompanhamento de contas desses convênios, desses contratos de repasse, que tenham um valor, né, onde a União repassou esse valor e onde a União faça parte e o valor global seja de até 1.500.000, foi estipulado que para esses vai ser aplicado um regime simplificado e aí ele determina quais são os parâmetros aqui do regime simplificado, tá, pessoal? Então, assim, foram essas as alterações que nós tivemos. A primeira alteração oficial da Lei 14.133. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra nos próximos vídeos.